Mas não deixa de ser super atual, né? Por isso que até eu escolhi. Se fala tanto agora de cloroquina e hidroxicloroquina, e existem já vários protocolos de acompanhamento para pacientes que usam cloroquina e tudo. Então, pelas discussões e dúvidas e até achados diferentes desse artigo, eu achei que valia a pena a gente discutir isso com vocês. Então, o artigo é sobre a autofluorescência, os achados de autofluorescência na maculopatia precoce pela cloroquina. E no caso desse estudo, pela cloroquina mesmo, eles usaram todos cloroquina, o difosfato de cloroquina e não a hidroxicloroquina, que é o que a gente tem mais aqui no Plaquenol, Reuquinol, são a hidroxicloroquina. O artigo, o título chama atenção, quem olhar pode se enganar achando que é uma maculopatia por uso precoce, e não é. São os achados precoces do uso da cloroquina. Então, até para a gente discutir tempo de uso, cuidados que a gente tem que ter, principalmente nessa época de Covid, onde está se falando muito dessas drogas, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente colocar como rotina para nós também. Então, ele começa falando, né, sobre, no estudo alemão, eles começam falando sobre a raridade da toxicidade, maculopatia tóxica pela cloroquina. É muito grave, mas é muito raro, né? Raro porque depende de tempo e nem todos os pacientes vão ter. A taxa mais ou menos de incidência de maculopatia em torno de 7, 8%. Isso pode ser grande, mas isso em pacientes que usam um tempo muito longo, normalmente pelo menos acima de 5 anos. A gente vai falar isso depois no artigo. Então, o diagnóstico, seja, né, não perder tempo no diagnóstico, é essencial. Esse paciente tem que ser acompanhado de perto, porque o que a gente não quer hoje em dia, a famosa maculopatia em alvo, ou bullseye, para quem, né, todo mundo já deve ter ouvido falar muito disso, mas o bullseye não é de olho de boi. A tradução que a gente tinha era essa, mas o bullseye no inglês é a brincadeira do jogo de dardo. Então é o alvo do dardo. Então, essa maculopatia em alvo, o ideal é que a gente não veja mais. A partir do momento que a gente vê a toxicidade vendo a maculopatia em alvo, é sinal de que você perdeu tempo, que você demorou a fazer o diagnóstico, e aí o paciente pode ter sequelas importantes de campo e de visão. Tá? No estudo, então, ele vai tentar avaliar as alterações de autofluorescência em 4 pacientes que foram submetidos a tratamento com cloroquina, por doenças diversas, a maior parte deles por artrite reumatoide. Eles examinaram 4 pacientes, fizeram as imagens, fizeram o OCT e a angiografia pelo Heidelberg, que como a gente tem lá no serviço, fizeram o exame dilatado, está aqui escrito acima, e fizeram a autofluorescência, a infrared e fizeram também o eletroretinograma multifocal. Aí uma primeira parada, né? Eles fizeram os exames corretos, o campo visual também eles fizeram, né? Não citei aqui, o campo visual computadorizado. E é importante, tem um último consenso sobre cloroquina, que é de 2016, é um artigo da Ophthalmology, foi um consenso da Academia Americana, que o primeiro autor chama Michael Marmor. Michael Marmor é um senhor já, é o cara que mais entende dessas doenças de acúmulo de epitélio pigmentado no mundo, é considerado assim. E até de uma coisa legal, ele é um cara estudioso, super estudioso de arte. Ele deu uma aula que ele deu numa SRS, que eu não me lembro se foi 2015 ou 2016, ele fez uma conexão entre a história da arte e as alterações, as lesões de retina, pô, maravilhosa. O cara é super culto. E o Marmor tem um livro, para quem nunca viu ou não acredita, tem um livro de 2 volumes só de epitélio pigmentado da retina. Ou seja, o cara sabe tudo de epitélio pigmentado e das suas lesões, ou as suas fisiopatologias.
Então, ele que faz o consenso e ele fala sobre os exames. Hoje em dia, então, antes de começar o artigo e falar das alterações, hoje em dia, o consenso é os exames que devem ser feitos para acompanhamento de paciente em tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina, os antimaláricos, são o OCT espectral, o time domain não adianta, tem que ser o espectral, o campo visual, de preferência o 10-2, que é o campo macular, estímulo vermelho é contestável, tem gente que prefere porque acha que no comprimento de luz vermelha o paciente começa a ter mais dificuldade e isso pode mostrar lesões que no campo que o estímulo normal amarelo não mostra, mas é o campo 10-2 de preferência. O 24-2 não está errado. O 24-2 é importante, tem uma diferença entre os pacientes ocidentais e orientais, isso é interessante. A gente vai ver muito aqui, como é um caso de pacientes ocidentais, a gente vê na prática, as alterações de retina externa e de epitélio pigmentado geralmente são parafoveais, muito próximas, né? Quase justafoveais. Nos pacientes asiáticos, você vê geralmente o anel do alvo, né? Ou seja, a lesão do acúmulo da droga e do acúmulo adicional da droga no epitélio pigmentado na retina externa, geralmente mais próximo das arcadas, é um anel mais largo. Então, um 24-2 num paciente oriental é muito indicado. O 10-2, para a maioria de nós pacientes ocidentais, é o mais indicado. Então, tem essa pequena diferença entre os pacientes orientais e ocidentais. Bom, então falei do campo visual, o OCT espectral, a microperimetria hoje em dia, lógico, mas é um exame que não tem muito consenso, ou seja, não tem um padrão específico de lesão, é um exame mais demorado, mais difícil de fazer. Hoje em dia já tem vários lugares que tem a avaliação mais específica, né, de cones e bastonetes, quando você faz o Adaptive Optics, que é um aparelho também mais complicado de fazer, que faz a contagem como se fosse a microscopia especular da mácula. Você também, logicamente, poderia acompanhar melhor as alterações que você tem da lesão de retina externa, mas de consenso é você ter espectral, campo visual e eletroretinograma multifocal. O de campo total não tem validade, porque no conjunto do total, se a lesão for pequena, o eletroretinograma vai aparecer como normal ou ligeiramente subnormal. Então, só no multifocal que você consegue ver a lesão central, como mostra aqui no artigo. Então, esses são os exames que você deve fazer de acompanhamento. Não necessariamente todos ao mesmo tempo, mas se você tiver os três, o baseline dos três é importante para acompanhar. Mas se tiver pelo menos o ACT espectral de baseline de acompanhamento, você já está seguindo muito bem o seu paciente. Agora, fundoscopia, retinografia, angiografia, não é recomendável como acompanhamento desse paciente. Bom, a acuidade visual desses pacientes foi ligeiramente reduzida, média de 20-25 nos dois olhos, e os campos visuais tinham um escotoma central típico. A gente vai ver depois no campo, né? Até pode mostrar já aqui do lado, ó, os pacientes mostrando. Deixa eu me tirar daqui. Os pacientes aqui mostrando o escotoma central, ou no campo computadorizado ou no campo manual. Então, você pode ter um defeito central ou paracentral, aqui, por exemplo, um defeito relativo, um defeito absoluto. Dependendo do paciente, são pacientes que não tinham lesão tão evidente, alguns no ACT, e já tinham alteração de campo, que é uma alteração muito característica da toxicidade pela cloroquina, mas não é patognomônica, né? Outras várias doenças dão escotoma central também. E às vezes, quando você já tem um defeito central, é que já andou um pouco a parte funcional aparecendo, às vezes, junto ou já depois da estrutural, já é um mau sinal, porque essa droga, mesmo quando você suspende, que é a indicação de suspender quando tem lesão, você tem um depósito ainda acumulativo que vai demorar a se dissipar, então ainda vai ter lesão durante alguns meses, às vezes alguns anos. O exame de lâmpada de Fenner, biomicroscopia anterior e a oftalmoscopia eram normais nesse paciente, mostra que esses dois exames não acrescentam nada. Uma alteração podia haver em câmara anterior, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem fazer
como várias outras drogas, a amiodarona é a principal, podem fazer córnea verticillata, então é uma alteração que também aparece, não baixa visão, não gera nenhum dano visual, mas pode aparecer também com a cloroquina. Alguns pacientes eu já vi com verticillata. E na autofluorescência, ele mostra padrões diferentes. Vocês veem aqui, os pacientes 1 e 2 não mostraram nenhuma alteração de autofluorescência. No paciente 3, a região central da mácula estava difusamente hipofluorescente. Ele fala que está errado, tá no termo, o revisor passou isso aqui, que o termo está errado, hipoautofluorescente. Hipofluorescente é um termo angiográfico. Então, hipoautofluorescente, uma alteração difusa, que geralmente é uma toxicidade inicial. Mas também, no caso aqui, eles avaliaram se não podia ser uma alteração de opacidade vítrea, ou seja, um artefato. Por que ele fala isso? Normalmente a lesão inicial não é hipoalto, é hiperalto. Como qualquer doença de epitélio pigmentado, seja distrofia de Best, distrofias viteliformes, distrofia padrão no geral, a própria DMRI na forma seca, a hiperautofluorescência normalmente é o sinal do sofrimento do EPR e que com o tempo, se ele atrofia ou morre, né, entre aspas, vira hipoautofluorescente. Então, hipoauto geralmente é uma lesão de epitélio pigmentado que vem depois da hiperauto. A hiperauto é o sofrimento inicial que depois acaba cedendo e virando a hipoautofluorescência, que já é uma lesão mais grave de retina externa de EPR. Então, por isso que ele sugeriu aqui que pudesse ser algum artefato. E no paciente 4, a gente vai ver depois a autofluorescência, mostrou vários flecks de intensidade aumentada, ou seja, hiperautofluorescente. Isso já podia ser o sinal inicial de sofrimento de epitélio pigmentado. Tá? Na infrared, você pode também ter lesão, é sempre importante, a gente vê isso muito lá no serviço, eu sempre bato com vocês de analisar infrared também. Você pode ter alterações também perifoveais, às vezes aí ao contrário, muitas vezes um sinal de sinal hiporrefletivo. Em infrared você não fala autofluorescente nem fluorescente, você fala refletivo ou não. Então, hiporrefletivo ou hiperrefletivo, geralmente hipo. E no OCT, você tem normalmente um afinamento perifoveal e alterações estruturais na retina externa. Existe um artigo do mesmo Marmor, que eu citei para vocês, que é vamos dizer assim, o chefe do consenso de cloroquina e hidroxicloroquina da Academia Americana, falando sobre lesões de retina interna antes de lesões de retina externa. Raríssimos casos, mas eles já viram casos que tinham alteração de campo visual, alteração eletrofisiológica e alterações de retina interna, geralmente a nível de nuclear interna ou de células ganglionares e camadas de fibras nervosas até, no OCT, por afinamento. E correlacionaram isso a uma possível toxicidade. E depois vieram a desenvolver alterações de retina externa. Então, sempre ficar atento ao OCT, olhar por completo. Não achar que só na retina externa você pode ter lesão, você pode ter na retina interna também, apesar de bem mais raro. Então, no OCT, eles viram afinamento e alterações estruturais em todos os pacientes, que é como a gente vê mesmo. E falavam que, por exemplo, no paciente 3, a região macular era difusamente hipofluorescente. Nossa, aí foi samba do crioulo doido. Hipofluorescente angiográfico, nem é hipoalto, é hiporrefletivo. Difusamente hiporrefletivo. É assim que se descreve a lesão do OCT. Então, só frisei ali porque, mesmo artigo em revista boa, às vezes passa, falha. Essa descrição está errada. Depois a gente vai ver os OCTs. O eletroretinograma multifocal foi feito em só 3 dos 4 pacientes e mostrou as típicas alterações centrais e pericentrais de diminuição de amplitude. Normalmente é assim que aparece. Você vê todos aqueles picos em todas as regiões, a gente vai ver o exame, e uma diminuição da amplitude dos picos na região macular, que é justamente onde a amplitude dos picos é maior. Então, isso é normalmente visto nas lesões por toxicidade de cloroquina e hidroxicloroquina. Bom, antes da gente discutir algumas coisas, vamos ver aqui alguns achados. O campo a gente já viu. Aqui na autofluorescência, vocês veem que aqui, por exemplo, esse paciente, basicamente normal, como o paciente 4. Aqui você já vê um anel, no paciente 3, um anel, aqui a hipo, ou a autofluorescência normal macular, assim como a do nervo óptico dos vasos. Então você tem uma hipoautofluorescência normal. Vocês veem que há um alargamento do anel de hipoautofluorescência, certo?
Aqui no paciente, eu falei errado, 1 e 2 não tinha alteração importante. No 4, se vocês aumentarem, deixa eu ver se eu consigo, aumentando aqui a imagem, vocês veem esses pontos brancos hiper autofluorescentes, que já podem ser uma lesão inicial, tá vendo? Principalmente aqui, ó, na região nasal. Não é a região mais comum. Aí uma pergunta que alguém pode fazer, ou se tentar saber, onde começa a lesão normalmente? A grande maioria dos casos, na região inferotemporal, dando um escotoma superonasal no campo visual. Então, a lesão inicial normalmente é inferotemporal. Aqui até apareceu nasal, aqui no outro olho, também os flex aqui nasais, mas também temporais, dá para ver. E no paciente 3, uma hipoautofluorescência, que não é o comum. Normalmente você começa com hiper alto. Outro exemplo, antes da gente voltar na tabela, aqui na infrared, aí já uma alteração de hiporrefletividade, aqui vocês veem na infrared. Você pode ter, às vezes, também alguns sinais, como nesse caso aqui, ó, de aumento discreto da refletividade, como aqui a gente está vendo no 4, que é onde a gente vê aqueles flex. Na verdade, aqueles flex já podem ser depósitos que você acaba vendo como hiperrefletivos aqui na infrared. A infrared não tem um consenso completo, até não faz parte dos exames que tem que fazer. É porque faz parte do espectrálise e você acaba fazendo a análise. Aqui é muito importante avaliar as lesões estruturais no OCTB. Elas são mais evidentes aqui, ó, nesse paciente 3, por exemplo. Aqui você tem a retina interna boa, aqui a região foveal, né, a região bem abaixo da depressão foveal, e vocês podem reparar que há uma descontinuidade da zona elipsoide da membrana limitante externa nas regiões aqui, ó, perifoveais. Isso já é o início, essa hora tem que mandar parar o remédio. Essa é a hora, tá? Porque isso aqui vai agravar mais. Esse paciente já tem, normalmente, defeito de campo. Nos outros casos, você tem, às vezes, defeitos bem sutis aqui, como nesse paciente, uma leve diminuição aqui da zona elipsoide, como no outro, leve afinamento, mas aquele paciente 3 é o que é mais evidente. É isso que a gente vê normalmente. E aquilo que eu expliquei, os orientais, normalmente tem, mais ou menos, na região um pouquinho mais alargada, um pouco mais fora da zona perifoveal, um pouco mais estendendo para as arcadas, eles têm esse defeito da retina externa. Então, lembrar que a oriental pode ter que fazer campo 24/2 e não 10/2. E aqui, a eletrofisiologia, uma nítida diminuição da amplitude na região central. As amplitudes aqui boas, e aqui na região central, hoje só para central, você pode ter diminuição da amplitude. Aqui a gente vê, tá vendo? Todas essas curvinhas aqui, amplitude aqui boa, amplitude reduzida na região central. Esses são os achados do eletroretinograma multifocal. Por isso é que, quando você vai fazer o eletroretinograma de campo total, não é fidedigno, porque às vezes são pequenas alterações que, na avaliação geral de cones e bastonetes, do fotópico e do escotópico, elas se diluem e você acaba não vendo a lesão. Bom, então já falamos. Uma outra coisa, eu falei, teve um momento que eu falei para vocês sobre a córnea verticillata. Falando nisso, é uma coisa importante, algumas doenças ou algumas alterações, drogas, o co-uso de drogas, pode acelerar o processo, então tem que ficar atento. A principal, mais conhecida, é o tamoxifeno. O tamoxifeno, que pode dar depósito cristalino, né, na mácula, por toxicidade, tem uma reação cruzada com hidroxicloroquina, ninguém sabe exatamente porquê, mas as duas acabam juntas, aumentando em quase 5 vezes a chance de fazer lesão tóxica pela cloroquina com o uso concomitante de tamoxifeno. Então é uma coisa para se perguntar, o paciente já teve câncer de mama e tudo. Perguntar isso, porque pode ter um acréscimo na chance de toxicidade. Tá? Bom, essa tabela aqui é muito importante. Talvez seja o mais importante aqui do artigo, que é o que a gente precisava discutir. Ele divide os 4 pacientes, né, uma amostra pequena, mas isso aqui mais ou menos mostra o que a gente vê na população geral, dá para extrapolar isso para uma população maior. Paciente de uma certa idade, 60, 70 anos, artrite reumatoide ou colagenose em geral. Aí aqui, ó, body height, body weight e ideal body weight. A altura não faz tanta diferença, mas em relação ao peso, o correto de você avaliar a toxicidade
eles avaliam toxicidade normalmente num paciente que usa uma dose acima de 5 miligramas por quilo durante 5 anos ou mais. Então, o tempo de ação da droga tóxico, não há relatos de tempo curto de uso gerando lesão. Antes de falar de tempo, peso. Durante um tempo achava-se que essa droga só acumulava em tecidos, como em órgãos, por exemplo, a retina, no caso do epitélio pigmentado, no fígado, no rim, e achava-se que a droga não se acumulava no tecido adiposo. Por isso se fazia o cálculo com o peso ideal, ou seja, descontando a gordura. Por isso que aqui você está vendo o peso menor, 70 quilos é o peso real, 53 já descontando o tecido adiposo. Hoje em dia já sabe que não é verdade. Você tem acúmulo também no tecido adiposo. Então, o certo é você fazer o cálculo com peso real, não peso ideal. Porque você pode estar aumentando a toxicidade, fazendo uma sobredose da droga em relação ao efeito colateral. Tá? Então, o cálculo de dose é em cima de peso total e não peso ideal. Esse é o correto. Todo mundo já sabe, o limiar tóxico da cloroquina sempre foi maior do que a da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é uma droga mais segura ainda, apesar da cloroquina, de fosfato de cloroquina, ser muito seguro para o olho também. E aqui vem o que eu ia comentar, duração do intake, ou seja, né, do tratamento. Né? Quanto tempo esses pacientes tomaram a droga? 120 meses, 84 meses, 42 meses, 168 meses, uma média de 102 meses de tratamento. Ou seja, não vou entrar aqui, lógico, no mérito da Covid, usa cloroquina, não usa cloroquina, usa de profilaxia, não usa de profilaxia, eu tenho as minhas ideias, mas não há consenso disso, não vou ficar citando aqui. Mas é lógico que a gente tem que fazer o baseline de qualquer paciente que usa, mas a chance de toxicidade com esse tipo de droga, usando-se durante 5 dias, 10 dias, um mês, é mínima, para não dizer ausente. Ausente a gente nunca fala, né? Medicina não é matemática, mas praticamente ausente. Então, não é uma droga perigosa do ponto de vista agudo. Foge um pouco, extrapola um pouco também, porque muita gente está usando uma sobredose, tanto profilática, que eu já falo que eu não concordo muito, como de tratamento inicial, que está começando a se ver que pode ter uma ajuda no tratamento inicial, ou nos pacientes graves, ou com mais sintoma. Mas se você fizer uma sobredose, ninguém sabe direito se a sobredose aguda pode atacar esses órgãos de alguma maneira. Mas, do ponto de vista de dose, 5 miligramas por quilo de hidroxicloroquina, a curto prazo, normalmente não causa lesão. A gente não deve esperar isso. Então, não se preocupar. Agora, um paciente vai começar a tratar uma doença crônica, logicamente, esse tem que ser acompanhado. Fazer um exame, assim que ele começa, os reumatos têm isso bem embasado, a maioria deles faz isso muito bem, os clínicos. Quando eles começam a usar a droga, eles encaminham para a gente, os oftalmologistas. De preferência, faça o ACT, porque o dano estrutural, rarissimamente você tem uma lesão funcional de campo ou de eletroretinograma sem ter uma lesão estrutural de OCT, pode haver, mas é mais raro. O eletroretinograma multifocal é mais difícil de fazer, não são todos os lugares, então o OCT é muito mais fácil o acesso. Então, seria o primeiro exame, o exame espectral, e no acompanhamento você pode fazer, às vezes o próximo exame só daqui a 5 anos. Mas de rotina, pelo menos a cada 1, 2 anos, os reumatos acabam encaminhando para a gente para fazer o acompanhamento. Tá? Bom, então essa tabela é importante para mostrar isso, a duração do tratamento em relação à toxicidade. Ô Japi, então Oi. quais são os exames que você faz, assim, o paciente chegou encaminhado lá da reumato, para todos eles, assim, o que você faz? Então é o ACT, né, o espectralis, você pede eletroretinograma para todo mundo, não? De rotina, não. Não. O que eu faço é o seguinte. Logicamente, você vai fazer o exame muito completo, fazer de visão, avaliar bem a microscopia, etc. No exame normal. E já faço o ACT na consulta, o espectral. Esse é meu primeiro exame. Se ele vier normal, eu não peço mais nada. Nada. Quando o paciente já tem mais de 5 anos, ou seja, isso está no consenso de 2016, isso eu posso para quem quiser, está na oftalmologia, de 2016 é o consenso da Academia Americana sobre o acompanhamento screening de pacientes com hidroxicloroquina. Quando o paciente já completa 5 anos de uso,
o campo visual pode ser feito, tem muita gente que pede o campo também, mas eu acho que o campo, como é mais subjetivo, o paciente precisa colaborar com o campo, eu prefiro até pedir o eletroretinograma multifocal. Eu peço geralmente depois de 5 anos de uso, para ter só mais um baseline. Que com o início do tratamento não vai ter alteração. Se não tiver nada no ACT, não me interessa saber se ele vai ter uma alteração eletrofisiológica agora. Em 5 anos eu peço, tendo feito outros OCTs. E aí vou acompanhando. A partir daí, eu continuo fazendo OCT e o eletroretinograma multifocal, se vier normal, eu só vou pedir se em algum momento eu tiver suspeita de lesão no OCT. Não de rotina. É meu segundo exame. Entendeu? Tem discussão quanto a isso, tem gente que faz eletrofisiologia, tem a mão, é mais fácil e acaba fazendo mais rotineiramente, porque pode ter lesão funcional precedendo a lesão estrutural, mas é mais raro. A lesão estrutural geralmente vem primeiro. Quem tiver outras perguntas, eu não sei como é que está aí também, Guilherme, mas quem tiver outras perguntas e quiser interromper, é à vontade, tá? Quem tiver no Zoom ou até no Instagram. Podem me mandar as perguntas depois. A discussão, né? Então, ele começa a citar, fala sobre os exames, né? E como a gente deve conduzir. Então, é importante fechar essa discussão para o embasamento da gente para acompanhar o nosso paciente. Antes do eletroretinograma multifocal, que é na década de 90, esse diagnóstico basicamente não tinha OCT na época, OCT dos anos 2000, né, final de 90, início dos anos 2000, o OCT de domínio temporal, o espectral já é do final dos anos 2000. Então, antes do eletroretinograma multifocal, se fazia basicamente o campo visual, computadorizado. E você demorava, às vezes, a ter a lesão. E acompanhava pelo exame de retinografia de fundo de olho. Então, a gente via muito maculopatia em alvo, porque demorava a chegar. E quando chegava, já chegava com a lesão estrutural bem avançada. Isso é o que a gente não quer ver mais hoje em dia. Não tem cabimento chegar um paciente com uso de hidroxicloroquina, cloroquina, se chegar com uma maculopatia em alvo, para mim, alguém falhou. Pode ter sido eu, se não tiver acompanhado, mas eu faço sempre. Alguém falhou nesse caminho, ou o reumato, ou o paciente, ou o médico que acompanhava. Não pode ter mais esse tipo de lesão. Lesão em alvo não é mais para ver. É coisa de livro. A gente não pode deixar esses pacientes chegarem mais nesse ponto. Quando chegou o ACT espectral, facilitou muito a alteração, a detecção das alterações estruturais. Nesse estudo aqui, eles quiseram avaliar as alterações de autofluorescência e que podem estar atipicamente alteradas. Não tão atipicamente, aquilo que quis dizer, porque teve padrões diferentes, tá? Mas ela pode estar normal também, quando você começa a usar a cloroquina, tá? A autofluorescência é mais um exame que você pode fazer, não invasivo, em alguns aparelhos nem precisa dilatar, e então facilita no teu acompanhamento. Então, se você me perguntar, se você tiver autofluorescência na mão, eu não tenho no consultório, eu tenho o ACT. Se você tiver autofluorescência na mão, a tua mão no consultório, na clínica, você faria? Faria. É um exame que não invade o paciente. Você ter mais um parâmetro de acompanhamento é relativo. Então, não vai fazer mal algum, certo? Vou só interromper que aqui o Gilberto mandou uma pergunta. Pacientes com DMRI ou outras doenças da retina externa possuem maior risco para toxicidade? Boa, Gilberto, eu ia chegar lá. Então, já vou responder a tua pergunta. Contraindicações do uso da hidroxicloroquina, tá? Até aqui falar, por exemplo, deixa eu tirar um pouco para cá. A Academia Americana recomenda a confirmação, como eu já tinha falado, né? Falei dos exames por um método objetivo, né? Você não deve fazer uma avaliação por retinografia, fundoscopia. Você tem que fazer por um método objetivo, ou seja, não é o campo visual, que é subjetivo. Eletroretinograma multifocal ou CT espectral são os exames de maior valia no acompanhamento com os pacientes com cloroquina ou hidroxicloroquina. São os de primeira escolha. E você pode fazer o campo visual também, mas não é o exame principal. É o CT espectral e eletroretinograma multifocal. Tá? Em relação às contraindicações, contraindicação absoluta do uso de cloroquina. Absoluta. Lesão. O paciente que usou cloroquina começou a desenvolver lesão estrutural, contraindicação absoluta a continuar usando ou voltar a usar em algum dia. Esse é aquele para você se comunicar com o reumato ou clínico ou mandar por carta falando, olha, recomendo fortemente a suspensão da medicação
e não volta porque essa lesão ainda vai se acumular. Contraindicações relativas, lesões prévias de mácula. No caso, como a pergunta que o Gilberto fez em DMRI. Por que a contraindicação relativa? Você já tem uma mácula alterada, já tem um epitélio pigmentar sofrido. Um paciente que já chega com alterações principalmente atróficas, tanto de retina externa quanto de epitélio pigmentado, a chance de que você, com a porta aberta, tenha um acúmulo maior, uma lesão maior da cloroquina, da hidroxicloroquina, naquela região, naquela retina já sofrida, é maior. É um paciente já lesionado que tem uma chance de lesão aumentar. Então, não se fala que é absoluta, porque nem todo paciente com degeneração macular que tiver que usar cloroquina necessariamente vai ter um acúmulo de lesões. Não é provado isso. Mas, na prática, se o paciente aí, aquela pergunta, se vier para você, o que você faz? Eu contraindico relativamente, ou seja, eu falo com o reumato ou com o clínico, meu amigo, se você tiver uma outra droga para usar nesse paciente, porque ele já tem lesão macular, então ele tem uma chance de aceleração da toxicidade pela droga cloroquina ou hidroxicloroquina. Então, no geral, eu não recomendo usar. Eu contraindico nos pacientes que já têm uma lesão macular prévia, por confundimento de acompanhamento e por agravamento de lesão. Mas não é uma contraindicação absoluta, ou seja, se o paciente usar e você permitir, você não está completamente errado, porque não há nenhuma prova de que as doenças sejam concomitantes. Tá? Mas é mais por fator de confundimento e por lesão estabelecida prévia. Ok? Aqui, ele continua falando sobre a autofluorescência, né? Quando a autofluorescência é normal, aí você tem que mais ainda prestar atenção no ACT. E como eu já falei, principalmente nas camadas da retina externa. Pode ter lesão de retina interna, mas o mais comum disparado é lesão de retina externa. Tá? Então sempre se preocupar. Retina externa e principalmente na região parafoveal, tá? Que é a lesão clássica. Ou, como já falei, em asiáticos, um pouco mais alargado perto da arcada. Em qualquer caso, a combinação de um escotoma central ou pericentral com algum dano estrutural no ACT é contraindicação absoluta ao uso da droga e recomenda, justifica a descontinuação da droga, mesmo se o fundo de olho ou a autofluorescência for normal. Ou seja, a autofluorescência é um exame adjuvante, mas ela não manda no diagnóstico. Tem que ser uma lesão funcional ou estrutural. Lesão funcional na eletroretinograma multifocal ou no campo visual e lesão estrutural no OCT. Aí tem, acho que mais duas perguntas, mais uma pergunta. A Cíntia. A córnea verticillata é uma contraindicação absoluta? Não. Assim como não é na mildarona. Não é. É uma lesão benigna. Você tem um acúmulo no endotélio da córnea, mas não tem baixa divisão. Então não é. Assim como na mildarona, que 100% dos pacientes, depois de um certo tempo de uso, tem depósito na córnea, não é contraindicação. O paciente convive muito bem com isso sem ter baixa divisão. Então não é contraindicação. Nem relativa nem absoluta. É um achado de exame. Só. Faz você justifica você pega o paciente a primeira vez. Você esqueceu de perguntar as drogas que ele usa. Olhou uma córnea verticillata, tem que perguntar: o senhor usa Ancoron, amidorona? O senhor usa algum remédio para artrite? Hidroxicloroquina, cloroquina e outros. Tem vários outros que dão verticillata, mas esses são os mais comuns para a gente, né? Mas não é contraindicação não, Cíntia. Tá ótimo, obrigada. Nada. Continuando aqui na discussão. É possível que as alterações iniciais do ACT, também, já falei isso, possam acontecer na retina interna, mas não é o mais comum, tá? Mas é um artigo do próprio Marmor, de 2017 ou 2018, aí tem que olhar ali, eu tenho esse artigo, mas tem que olhar, mostrando lesão de retina interna, que é muito interessante, 8, 9 pacientes. Aqui o próprio Marmor, que eu já acabei de falar, mostrou um outro trabalho com 11 pacientes que tinham uma maculopatia inicial, um escotoma central, pericentral, e não tinham nada no ACT. Nada. Muito raro, tá? É um achado. Ou seja, tem várias apresentações possíveis. O campo visual, nesse caso, teria sido mais precoce, ou seja, a união dos exames é importante, mas é muito, muito, muito mais comum o dano estrutural
antes do dano funcional, tá? Mas ele mesmo, como recebe muito paciente, avalia muito isso, viu o paciente que não tinha nenhum dano estrutural. A maculopatia pela hidroxicloroquina não ocorre tão frequentemente, num passo, né, num ritmo mais lento, então você tem um tempo maior entre aparecimento de defeitos de campo visual e eventualmente alterações estruturais. Foi essa a observação que Marmor sugeriu. E esse é o artigo que está comparando, porque eles usaram cloroquina e não hidroxicloroquina. A cloroquina tem um tempo menor de efeito, ou seja, um tempo menor de uso pode gerar o efeito tóxico. Então, às vezes, você tem o dano estrutural mais cedo que a hidroxicloroquina, se a gente vê no dia a dia. Tá? Aqui ele ainda fala, ele avalia que os estudos, resultados patológicos, em 2 testes independentes, devem ser feitos quando separa a droga. Isso é que eu falei quando o Guilherme perguntou. Como é que você acompanha? Enquanto está normal, eu faço só o ACT. Depois de 5 anos, eu peço o eletroretinograma multifocal para ter um segundo exame. Porque no momento que eu avaliar qualquer tipo de lesão, eu tenho 2 exames, como o Marmor sugere e que o consenso sugere, você ter pelo menos 2 exames para que você possa contraindicar a droga de maneira convicta. Então, não só com ACT, com defeito também funcional. Então, se você tiver lesão em 2 tipos de exame, funcional e estrutural, você está justificada para a droga. E, logicamente, acompanhar melhor esse paciente. Tá? Bom, essa era a discussão que eu queria fazer em relação à droga. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer sobre o acompanhamento? Ficou claro como a gente faz, como a gente acompanha? Por que tem um dano estrutural? Alguma dúvida aí da audiência? Ô, Japi, aqui Fale. do Instagram, teve 2 perguntas aqui que eu vi, mas que eu acho que você respondeu. Não sei se a pessoa não viu. Tá. Perguntou um deles foi do estímulo de luz azul no campo visual, né? Eu Uhum. acho que você comentou que faz com estímulo branco, podendo ser feito com estímulo vermelho, Vermelho. né? Vermelho, vermelho. Ou faz com vermelho e pode ser com branco, o ideal. Na verdade, os puristas de campo visual recomendam fazer no vermelho, porque eles acham que no espectro de luz vermelha, o paciente com alguma lesão de epitélio pigmentado de retina externa pode ter uma sensibilidade um pouquinho maior, ou seja, ver menos. E aí você detectar uma lesão mais precoce do que com estímulo normal, do branco no branco, ou do campo visual normal. Mas é uma alteração, não é obrigatório. No consenso não se fala que você tem que fazer com estímulo vermelho, não. É um purismo. E 10-2 para os ocidentais e 24-2 para os orientais, né? É, Basicamente. basicamente. A gente vai ver muito mais ocidental ou oriental miscigenado, né? Mas isso é um alerta importante porque quando você olha uma lesão mais alargada, você pode ter também uma toxicidade da cloroquina, mas é muito mais comum em oriental. Isso é uma coisa interessante de saber. Bom, Outra dúvida. Adriana Maria perguntou, acho que você também já comentou, em relação, né, os médicos que mandam para avaliação de fundo de olho para poder iniciar a hidroxicloroquina, né? E ela Certo. perguntou em relação aos exames complementares. Então, esse é basicamente o resumo do que a gente discutiu, né? Adriana, o que a gente tem que fazer é, de cara, e é mais fácil de acesso para todo mundo, o OCT de domínio espectral. Os novos, os CIRRUS, não estou falando aqui marcas, não tenho nenhuma conflito de interesse. Os CIRRUS, o Heidelberg, o da Topcon, o da Nidec, todos esses são os espectrais, não os, por exemplo, os tratos, que é o de domínio temporal das AIS, que é o antigo, não tem fundamento, porque você não consegue ter uma avaliação importante em retina externa. Então, se for fazer, tem que ser o de domínio espectral, tem que ser o mais novo. E os 2 exames de maior fidedignidade são o OCT espectral e o eletroretinograma multifocal. Esses são os 2 principais. Se você quiser fazer um campo visual também ajuda. Mas o principal, como ele fala, é um exame objetivo. Então, eletroretinograma multifocal, exame que não depende da colaboração do paciente completa, ele não precisa interpretar. Então, eletroretinograma multifocal e OCT espectral. Esses são os exames de acompanhamento mais importantes. Aqui a Yolanda pergunta, pode explicar novamente o cálculo da toxicidade? Sim.
A toxicidade, você, na verdade, se eu entendi, você quer saber como a gente faz o cálculo de dose, né? O cálculo da dose, eu vou te dizer agora. Como eu falei, vou te dizer certinho, que é como eles usam. Os pacientes que usam a hidroxicloroquina, normalmente, a gente recomenda o cálculo por peso, uma dose de até 5 miligramas por quilo, tá? Então, o cálculo você vai fazer em cima do peso real. Então, por exemplo, um paciente chega, uma senhora de 70 quilos. Você não vai descontar o tecido adiposo dela. Tem maneira de você calcular isso por índice de massa corporal, etc. Você não vai descontar, tá? Você vai fazer, ela pesa 70, pesou na balança na sua frente, 70 quilos, são 70 quilos. Não importa o quanto de gordura ela tem. Digo aquelas balanças funcionais, né, que a gente tem em consultório de endócrino clínico, que faz uma avaliação de massa corporal e etc. É o cálculo pelo peso real, 70 quilos, 5 miligramas, vezes 70, 350 miligramas. Essa é a dose máxima que você deve usar por dia. A hidroxicloroquina, por exemplo, o comprimido é 400 miligramas. Então você pode usar um comprimido de hidroxicloroquina, vai dar um pouquinho acima dessa dose, né? 400 miligramas por quilo, 400 miligramas diários. Um comprimido de hidroxicloroquina por dia. É isso, a dose é essa. Você calcula por... Se for um cara obeso, de 140 quilos, você vai ter que usar 2 por dia. Entendeu? E se você tiver um paciente muito magrinho, um paciente de 50 quilos, você vai ter que rever a dose. Talvez usar meio comprimido por dia. O cálculo é esse. É feito em cima do peso corporal real. E a toxicidade é acima de 5 miligramas por quilo. 5 miligramas por quilo, normalmente você vê lesão só a partir de 5 anos de uso. Se você aumentar essa dose, você teoricamente vai estar abreviando o tempo de toxicidade. Então, se você passar o dobro da dose, o paciente vai usando o dobro da dose, talvez ele tenha lesão com 2 anos e meio. Estou falando matematicamente. Né? Japi, o Fernando está perguntando, teste de visão de cor tem algum espaço? Mínimo. Entra no mesmo critério do exame de fundoscopia, de retinografia. Você pode ter alteração de visão de cores muito tardiamente. É importante, faz parte do exame normal. Como eu falei, quando você vai fazer o exame, você faz o Shihara também. Lógico, ou outros testes de visão, né? Não é só o Shihara que existe. Mas não é tela de Amsler. Você pode fazer isso tudo, mas às vezes só mostra uma lesão muito tardia. Então não entra no diagnóstico para você fazer avaliação, de toxicidade. Não é importante. O Japi, Fale. antes de você lançar a mão do ERG multifocal, com 5 anos, você vai fazer o OCT anualmente, né? Não obrigatoriamente, sabia? Eu faço, porque o paciente, o reumato clínico, ou o próprio paciente acaba virando seu paciente, ou ele já era seu paciente que está tratando outra doença, ele vai uma vez por ano fazer a consulta dele. Tendo você ter a mão, não custa nada você ter o acompanhamento anual. Você pode, às vezes, pegar uma alteração atípica precoce. Eu faço, mas o consenso fala que você faça um exame de base e que se for normal e o paciente não tiver nenhum tipo de queixa e estiver usando a droga dentro da dose limite, você pode fazer um próximo exame só daqui a 5 anos. Ah, beleza. Tá? Tá bom. Ô, Na sua Japi, prática, existe alguma condição que você abrevie esse acompanhamento? Como igual perguntaram de DMRI, essas contraindicações relativas? Abrevio porque o paciente com DMRI ele não vai uma vez por ano. Já Então, tem que ir mesmo mesmo. a mesma coisa. Ele vai voltar, às vezes, cada mês. Mas eu não preciso fazer todo mês, mas eu faria a cada 2, 3 meses, ou a cada mês, se ele estiver tratando a DMRI, ou acompanhação da DMRI seca. Pelo menos a cada 4, 6 meses ele vai dar um pulo no consultório. E aí eu vou repetir o ACT. Então, de certa forma, eu logicamente já teria contraindicado para o reumato. Agora, às vezes o paciente só tem essa opção. Ele não pode usar corticoide, ele não pode usar outros imunossupressores, ou até por preço. É uma droga barata e ele não pode fazer uma azatioprina da vida. Entendeu? Aí tem que usar. Aí você tem que pesar com o reumato. Olha, a droga é de baixo risco tóxico. E ele só pode usar essa, vamos acompanhar. E ele vai fazendo o CT mais frequente. Mas porque ele já faz para DMRI mesmo, entendeu? Beleza. O que mais? aqui no Instagram, foi isso. Ninguém perguntou mais nada não. O pessoal agradeceu as respostas aí. Beleza, beleza.
Então fica um assunto atual. Se vocês quiserem depois mandar esse artigo lá para os médicos que estão brigando em São Paulo, se toma, se não toma cloroquina, né? Pô, eles podem avaliar isso. Eu não vou nem entrar no aspecto cardiológico da história, porque já não é minha praia. Mas normalmente são também alterações nem sempre agudas e tudo, mas cardiologicamente falando é mais perigoso sempre, né? Tem muito paciente que tem arritmia, que pode descompensar e tudo, mas não vou entrar nesse mérito que a gente não é cardiologista. Mas falando da parte ocular, realmente são lesões de longo prazo. Eu acho que a gente tem que monitorar, mas não ficar tão preocupado se o paciente tiver, por algum motivo, seja internado ou não, usar a droga agora nesses tempos de Covid. Tem uma outra pergunta aqui. Calma aí. Ah, não, foi só comentários aqui. Tá. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Pacientes que usam a droga intercalados na semana, por exemplo, pacientes que usam só na segunda, quarta e sexta, você sempre considera para calcular a dose o acúmulo diário, independente se ele toma todos os dias, né? Perfeito. Você vai diluir o teu cálculo do que ele está usando por dia. Se ele está usando dia sim, dia não, você vai calcular em 7 dias. Certo, entendeu? Obrigado. É isso aí. Um detalhe aqui que o Dr. Fernando compartilhou foi que ele orienta para o reumato pedir para que o paciente volte caso ele precise aumentar essa dose subitamente. Deve ser para fazer uma nova baseline, né? E daí acompanhar a partir daquele aumento da droga. Vamos comentar aqui. Qualquer mudança no regime da droga tem que ser comunicado a gente, porque a gente vai estar de olho sempre, né? Vai estar atento a qualquer tipo de lesão. Mas se aumentar a droga, como eu falei, o sarrafo diminui. Então, o tempo de lesão pela droga encurta. Então, a gente tem que ficar mais atento ou fazer com que o paciente venha mais frequentemente no consultório. Lógico, esse contato multidisciplinar é fundamental. E volto a dizer, os reumatos e os clínicos são muito, lógico, né? Não dá para generalizar, sempre tem as exceções, mas na grande maioria são muito atentos a essa parte oftalmológica. Muito atentos. Tanto que muitos, quando começou essa pandemia e esse papo da cloroquina, muitos que são amigos meus ou que me mandam paciente, brincaram falando que a gente vai ficar rico depois. Quando acabar a pandemia, eu vou fazer o CT a rodo. E é capaz que os pacientes, quando virem falar disso, todos vão querer fazer o CT. Mas talvez sem necessidade inicial, porque usaram pouco tempo os que usaram, né? Mas vão fazer a avaliação, vão ficar com medo. Não está errado fazer a avaliação também. Às vezes vão descobrir outros problemas que não sabiam. Japi, tem mais uma pergunta. Aqui do Instagram, a Andrea. Você faz OCT no baseline, com 5 anos faz outro OCT e um ERG? Acho que foi mais ou menos isso que você comentou, né? Faço. Na verdade, só corrigindo. O OCT eu acabo fazendo, toda vez que o paciente vai no consultório, normalmente ele vai uma vez por ano. Eu faço no baseline e faço anualmente. Entendi. O consenso da Academia Americana não ordena que faça uma vez por ano, tá? Ele ordena que você faça o baseline e, se for normal, e a dose estiver dentro do cálculo normal, até 5 mg por quilo de hidroxicloroquina, você pode fazer só daqui a 5 anos. Só depois de 5 anos de uso, na verdade. E eu acabo fazendo todo ano, e no final de 5 anos, se o paciente está usando, eu peço um eletroretinograma multifocal para o paciente ter um segundo parâmetro, como eles mesmos ordenam. Se eu tiver que parar, eu tenho que ter dois parâmetros objetivos. Então, eu peço eletroretinograma multifocal para isso. Já pedi desculpa, aí eu não sei se eu prestei atenção, mas depois que o paciente para a droga, aí você continua acompanhando ele anual, tipo assim, na sua prática anualmente e depois de quanto tempo? Assim, você suspende como se fosse dar alta. Eu sei que não dá alta, geralmente não dá alta para o paciente, mas... A droga continua fazendo efeito cumulativo, em alguns relatos, até 3, 4, 5 anos. O normal geralmente é no primeiro e segundo ano. Então, pelo menos até completar 1, 2 anos de suspensão da droga, eu ainda continuo acompanhando esse paciente, dependendo do tempo que ele usou. Se ele usou 10 anos, eu posso avaliá-lo até semestralmente ou anualmente, entendeu? Aí varia com a lesão que você tenha visto. Se for uma lesão estrutural, você percebeu, mandou parar a droga,
eu acabo vendo ele um pouco mais em curto espaço de tempo, até pelo menos completar aí 1, 2 anos de ausência de droga. Uhum. Beleza, é isso. Certo? Certinho. Então, tranquilo. Na terça, no fim de semana eu já encaminho outro artigo, e na terça eu só não dou certeza se a gente pode discutir de manhã ou de tarde. Isso a gente pode confirmar um pouquinho mais perto. A gente marca a discussão. Mas pode ser na terça-feira, como tem sido sempre, terça e quinta. Ótimo. Tá bom? Beleza, então. Obrigado aí para todo mundo, viu? Beleza, Qualquer outra Japi, dúvida é obrigado. só me mandar. Obrigada, Japi. Calma aí, tem Obrigada, Japi. alguma outra coisa aqui, não sei se é dúvida ou... não, só falando da discussão. Excelente, Obrigado. excelente. A Aline Muito mandando bom. aqui, obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Eu que agradeço, pô. Eu sei que tá Até a todo mundo, próxima. todo Terça mundo com tem muita de novo, coisa. né? Terça tem de novo. Eu sei que tá todo mundo muito ocupado, então, pô, não tem tempo para ficar prestando atenção. Mas essa forma de discussão é ótima. Acho que isso é um aprendizado do caramba para todo mundo. Aproveitar esse tempo e discutir é maravilha. Cada um na sua casa, tranquilo, até absorve mais. Valeu, gente. Obrigado. Maravilha. Abração. Pô, bacana, viu, Japi? Tá não saindo aqui ainda não. Beleza. Foi bom? Muito bom. Teve uma participação muito boa, né? Tanto aqui no Zoom, acho que no Zoom ficou, enfim, uns 30, 35 pacientes. Participantes, e no Instagram também, ficou uns 30 participantes. Então, assim, não, teve uma hora que eu vi até aqui, às vezes muda, né? No Zoom, teve uma hora que tinham 45, foi até bom. mesmo? Quase a metade. E lá no Instagram ficou, assim, fixo na média de 30. O Zoom, nesse ponto, Gui, é bom porque é mais democrático, né? Do que o Teams. O Teams eu acho que dá para fazer as aulas e tal. Agora, de repente, discussões que vão abrir mais até para Instagram, de repente eu acho que o Zoom vale mais como plataforma, né? Porque realmente faz diferença ver no Zoom, ver na plataforma e ver no Instagram, né? Não sei, Zoom, eu imagino que sim. O Instagram eu acho que é como se fosse assim, eu não tá dando para mexer no Zoom, não consigo, vou dar uma olhada no Instagram. O Instagram salva, mas não é o melhor jeito de acompanhar, né? O Zoom, ele agora que a gente contratou a plataforma, a gente pode ficar mais de 1 hora. Eu posso mandar o link para você ser o host, entendeu? Por exemplo, você criar a reunião, você organizar a reunião, tem essa opção também. Então, com o Zoom pago, aí é bem melhor aqui, eu também acho. E é fácil de mexer, né? Por exemplo, eu gravei a reunião inteira. Fácil. Tranquilo.